acrescentar aqui a perspectiva mais histórica e arqueológica, né? Sobre os tropeiros e carroceiros, que devem ser tratados e compreendidos como comunidades tradicionais em movimento de resistência e de luta por seus direitos. A longa história de duração dos carroceiros, que eu acho que essa perspectiva não está sendo tratada nem compreendida, sobretudo por alguns que se dizem, né, ambientalistas aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. O uso de equipamentos e transportes de tração animal é feito pelo ser humano desde o período pré-histórico, sendo que essa tecnologia foi fundamental para o processo da neolitização, ou seja, uma fase caracterizada pelas inovações dos trabalhos agrícolas, controle das bases de subsistência, intensificação das práticas da horticultura e do pastoreiro, estocagem de alimentos, aumento populacional, expansão territorial, surgimento dos primeiros povoados, maior circulação e contato entre diversos povos no chamado Velho Mundo, sendo que a domesticação de bois e cavalos teria ocorrido cerca de 5.600 anos atrás. Essa informação, na perspectiva da história da humanidade, é fundamental para a gente entender a trajetória dos carroceiros. Segundo o arqueólogo marxista Gordon Childe, muito famoso, né, na teoria arqueológica, renomado especialista em neolítico, foi a roda o pilar das realizações da carpintaria na pré-história, tendo sido posteriormente aplicada na construção da carroça ou de carros de 4 rodas, puxada por cavalos ou por bois, sendo que os seus principais registros primitivos ficaram em esculturas sumérias, além de modelos encontrados em antigos túmulos. Já em 1000 a.C., na Europa Ocidental, a civilização celta utilizou um metal para cobrir as rodas das carroças e carruagens, para que se tornassem mais duráveis e resistentes, ampliando seu uso e a durabilidade das peças. Interessante, então, constatar que antes do fim do 4º milênio antes de Cristo, a atrelagem do boi, do cavalo e do burro dotara as sociedades do Próximo Oriente com a força motriz e o equipamento para o transporte terrestre por uma longa duração. Segundo o arqueólogo marxista Gordon Childe, renomado especialista em neolítico, foi a roda o pilar das realizações da carpintaria na pré-história, tendo sido posteriormente aplicada na construção da carroça e de carros de 4 rodas, puxada por cavalos ou por bois, sendo que os seus principais registros primitivos figuram em esculturas sumérias, além de modelos encontrados de antigos túmulos, já em 1000 a.C. Na Europa Ocidental, a civilização celta utilizou um metal para cobrir as rodas das carroças e carruagens, para que se tornassem mais duráveis e resistentes, ampliando seu uso e a durabilidade das peças. De um modo geral, pode-se propor que o boi era o animal mais comumente usado nos transportes rurais, levando as colheitas para os depósitos e celeiros nas antigas glebas, nos denominados carros de boi ou carretas, mais tardos, pesados e seguros, carregando fardos pesados, lenhas, sementes e adubos para as leiras. Já os transportes de mercadorias e produtos entre as áreas rurais, vilas e cidades eram feitos por carroças mais ligeiras e ágeis, com cavalos e mulas. Cavalos eram usados ainda em carros ou carruagens de guerra, bem como para locomover viajantes e suas bagagens, sendo que em jornadas que envolviam grandes distâncias usavam-se as lendárias caravanas. Na antiga China, as mais remotas tradições indicam altos valores da agricultura e dos animais envolvidos na lida, sendo que os ofícios dos homens implicados nesse tipo de faina eram considerados mais honrosos e de grande reverência. Há registros na Roma antiga, hoje região da Itália, do uso de inúmeros tipos de carroças ao longo da sua história, sendo que o primeiro modelo e o mais comum teria sido provavelmente o plastrum, veículo primitivo de tração animal,
usado por comunidades de lavradores e camponeses. O modelo plastron deu origem aos carros de boi na região da Espanha, Portugal, bem como em terras colonizadas por essas nações no Novo Mundo, América, conhecidos na Península Ibérica como carro gemedor ou carro cantador. O carro cantador é encontrado atualmente no México, nas repúblicas da América Central, no Haiti, em países da América do Sul, em especial na Bolívia e no Brasil. As primeiras notícias de criação e comercialização de gado, do cavalo, do muar, teria ocorrido aqui na América do Sul, em terras de colonização espanhola, na margem direita do estuário do Prata. E os primeiros colonizadores lusitanos trouxeram bois e cavalos em sucessivas levas, nos primeiros decênios do século XVI, para o Brasil, incluindo carros, carroças e sua milenar tecnologia construtiva, os utilizando no transporte de materiais e de produtos da terra. Inicialmente o pau-brasil, madeiras, cana-de-açúcar, rebanhos, mercadorias e pessoas, sendo o principal meio de deslocamento, além de barcos e canoas utilizados nos rios e lagoas a penetrarem suas terras. Os primeiros transportes de carga e de víveres, por exemplo, foram feitos por indígenas e africanos escravizados, tendo sido substituídos parcialmente por carros de tração animal. Possivelmente, as mais antigas levas de bois, cavalos e muares teriam sido encaminhadas para São Vicente, a segunda para Pernambuco e a terceira para Bahia, espalhando depois para outras localidades desse grande território que a gente hoje chama de Brasil. Caminhos foram sendo abertos e feitos com a mão de obra de escravos indígenas e africanos, em cujos pisos teriam sido cravados rochas, proporcionando um calçamento pétreo que visava facilitar o trânsito e a passagem das tropas e de seus carros e carroças. O fluxo para as terras interioranas, conhecida posteriormente como Minas Gerais, se arraigou em demasia com a descoberta das primeiras minas de ouro e de diamante, atiçando o translado de mercadores, tropeiros, arrieiros, carroceiros, cangalheiros, comboeiros e vaqueiros. Estes foram adentrando as minas, almejando o transporte e a comercialização de produtos entre as fazendas, portos, armazéns, vendas e mercados dos primeiros núcleos urbanos da capitania mineira,